Aleluia. Pai seja convosco, louvado seja o nome do Senhor. Quero vos convidar neste momento para nós meditarmos por alguns minutos na palavra do Senhor nosso Deus. Eu convido os nossos irmãos e amigos para terem suas Bíblias abertas na Epístola do Apóstolo Tiago, capítulo 1. Quero ler 2 versículos para a nossa meditação. Neste momento nós vamos estar dando continuidade no tema que nós estamos abordando com os irmãos. É sobre o perigo daquilo que nos atrai. E hoje nós vamos falar sobre os atrativos que são colocados diante de nós como desafio para nós resistirmos às tentações. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 13 ao versículo 15, está escrito assim: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então nós temos aqui uma experiência que o apóstolo Tiago ele nos transmite sobre a nossa natureza humana. Nós já abordamos em outros momentos que existe a participação da natureza humana em todos os estágios da tentação, e é importante nós analisarmos e vermos se essa tentação ela tem caráter maligno ou de caráter puramente humano. Vale a pena salientar que a tentação ela pode ser evitada. Um exemplo muito claro que nós temos na Bíblia Sagrada, lá no livro de Gênesis, capítulo 4, é quando Caim ele teve o desejo de matar seu irmão Abel. Deus então, falando com Caim, disse a Caim: o pecado jaz à tua porta, mas cumpre a ti dominar. Ou seja, o impulso para cometer aquele homicídio estava na natureza humana de Caim, mas era possível ele vencer se ele quisesse. Porque nós temos um tempo para refletirmos, nós temos um tempo para pensarmos sobre aquilo que nós queremos fazer. Creio que muitos não agem de uma maneira assim equivocada, às vezes muitos casos são pensados, mas o que muitas das vezes o indivíduo não pensa nas consequências daquela tentação. O que é a tentação? A tentação, num sentido mais popular, no sentido mais claro, ela é um impulso para fazermos aquilo que é errado, para fazermos aquilo que é pecado contra Deus. Todos nós fomos tentados. E uma coisa que o apóstolo deixa bem claro é que não veio sobre nós tentação que não fosse humana. Tem pessoas que ficam desesperadas quando tentadas, quando são atraídas, por aquilo que é contrário aos princípios que elas aprenderam. Mas isso é muito natural, o ser humano ele ser tentado. Como ser humano nós somos tentados todos os dias, em várias áreas de nossas vidas. Mas é nossa competência poder gerenciar
este momento para que nós não venhamos cair em tentação. Então, o que o apóstolo Tiago deixa bem claro aqui, que a tentação, ela não é só de cunho espiritual, ela também tem a participação da natureza humana. Ele diz: ninguém ao ser tentado diga, por Deus estou sendo tentado, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, aquilo que está dentro de nós. Por que muitas das vezes o ser humano cristão ele cai numa tentação, ou ele entra numa tentação? Porque aquele desejo já estava no coração dele. O rei Davi, por exemplo, ele praticou um pecado que poderia ser inevitável. Ao olhar para Betseba, aquela mulher que estava ali tomando banho, ele poderia muito bem ter controlado os seus impulsos para fazer o que era errado. Porém, ele deixou ser vencido pelo seu desejo, pela concupiscência que estava dentro dele. Então, naquele momento em que ele deixa com que seus impulsos falem mais alto, ele deixa com que a concupiscência ela possa gerar nele um pecado. E qual é a consequência do pecado? A morte. Diz aqui o texto, versículo 15: depois havendo a concupiscência. A concupiscência é o desejo. Aquele desejo, ele se torna um estímulo nas nossas vidas. E esse estímulo ele vai nos perseguir, ele vai ficar nos instigando a fazermos o que é errado. Nós não devemos deixar com que a concupiscência ela possa ser concebida dentro de nós, ou seja, ela possa gerar em nós o pecado. Porque uma vez que ela gera o pecado, ela dá à luz, uma vez que a concupiscência ela é concebida, ela dá à luz o pecado, ou seja, ela deixa de ser um estímulo, agora se torna algo real. Ela deixa de ser algo abstrato para ser algo real. E ali aquele estímulo, uma vez satisfeito de dar à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Foi o que aconteceu com Caim. Aquele desejo de matar seu irmão foi grande. Aí alimentou aquele impulso dentro dele. Aquele desejo tornou-se algo real. Ele matou seu irmão. E ele acabou então cometendo um grande pecado. Eu quero analisar com os irmãos estes atrativos. Quero abordar com os irmãos alguns textos bíblicos, com base bíblica, para nós falarmos sobre esses atrativos que muitas das vezes nos levam ao pecado. O primeiro atrativo que nós encontramos, que eu posso citar, melhor dizendo para vocês, é o que aconteceu lá no Éden. Capítulo 3 de Gênesis, versículo de número 6, está escrito: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então nós temos aqui o atrativo do fruto proibido. O ser humano ele sempre é atraído por aquilo que é proibido, por aquilo que é contrário à natureza divina. E Eva, ela acabou sendo atraída pelo fruto proibido. Estava nela a concupiscência e o desejo. Quando a serpente ofereceu a ela uma falsa plenitude de vida, se ela comesse daquele fruto, aquilo se tornou um estímulo dentro dela. E ela acabou tomando do fruto e deu também ao seu marido, e ambos
perceberam que estavam nus, ou seja, o pecado, ele foi gerado, e aquele pecado gerou a morte, porque Deus havia advertido a eles: no dia em que comerdes desse fruto, certamente morrereis. Eles haviam sido avisados. O que Deus estava dizendo a eles é justamente o que o apóstolo Tiago, ele falou, que uma vez concebida a concupiscência, ela dá à luz o pecado, e o pecado gera a morte. Então este é o primeiro atrativo, o atrativo do fruto proibido, que metaforicamente falando pode representar tudo aquilo que é proibido e que nos atrai. Muito cuidado com aquilo que te atrai, com aquilo que desperta em você uma concupiscência, um desejo de praticá-lo. Isso pode gerar a morte, pode levar você a cometer um delito contra Deus. Outro texto que eu posso citar com você é o que está em Gênesis capítulo 13, versículo de número 10. É daquela situação em que Abraão e Ló se destacaram para certa cidade, e houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então Abraão, chamando Ló, disse para que ele pudesse escolher um lugar para onde ele pudesse ir, porque ele não queria viver naquela situação de conflito, pois eram parentes. Ló foi atraído pelos campos férteis. Diz o texto que levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. Então muitas das vezes essa atração aqui, ela pode representar aquilo que parece ser vantajoso para você. Ló preferiu as campinas do Jordão porque ele foi atraído pelos campos férteis, era muito limpo ali. Diz aqui o texto que antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, aquilo era muito bem regado, era uma terra muito bonita. Mas Abraão preferiu ficar no centro da vontade de Deus. E você sabe qual foi o resultado da escolha de Ló. Então muito cuidado quando você for atraído por aquilo que te parece vantajoso, mas que pode ser uma atração perigosa, pode ser um atrativo para levar você a cair em tentação. O terceiro atrativo que eu quero citar com você é o atrativo do apetite. Existem muitas pessoas que cometem o pecado da glutonaria, pessoas que transgridem a lei da alimentação, onde muitas das vezes somos proibidos biblicamente de comer um certo tipo de alimento. Mas tem aquelas pessoas que elas são atraídas pelo seu próprio apetite. Eu quero usar como base um texto que está em Gênesis 25, 29, que diz: Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado, por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Esse desejo, amados, tem muitas pessoas que estão deixando de entrar no reino de Deus porque não querem cumprir a palavra do Senhor, como descrito no capítulo 11 de Levítico. Elas não querem se abster, muitas das vezes, do alimento impuro. Muitas pessoas são vítimas, são atraídas pela bebida, pelo álcool, pelo tabagismo, pelas drogas,
São atrativos que muitas das vezes podem levar à ruim na vida dessa pessoa. Então esse é o atrativo do apetite, que também é um perigo que nos atrai, principalmente para aqueles que ainda não são libertos, para aqueles que ao olharem uma comida imunda ainda sentem desejo por aquele alimento. Pode ser ainda um perigo que atrai certas pessoas, mas Deus, Ele pode nos socorrer, Ele pode nos ajudar para que nós venhamos ter forças para vencermos a essas tentações. Outro atrativo é o atrativo da prata e do ouro. É o que está em Josué capítulo 7, versículo 21. É uma história muito conhecida, que é a história de Acã, um homem que cobiçou dos despojos, cobiçou da prata e do ouro e acabou trazendo maldição sobre si mesmo. Está escrito em Josué 7, 21, a declaração, a confissão de Acã, quando eles haviam enfraquecido numa guerra. Josué, ele investigou, procurou saber o que estava acontecendo, e foi lançado sorte, porque ele sabia que havia alguém ali em pecado, e caiu a sorte sobre a família de Acã. Então ele foi chamado e ele disse: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Observe só a expressão de Acã: quando vi a capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei e tomei-os. Entre o impulso e a ação é um passo só. Nós não devemos deixar com que esses desejos venham prevalecer dentro de nós. Quando houver o desejo de pecarmos, ao sermos tentados, devemos imediatamente buscar a ajuda em Deus. Acã, ele viu aquela cunha, ele viu aquela capa babilônica, ele viu aquele peso de ouro, ele cobiçou. Houve um desejo dentro dele de possuir, de ter. Mas ele podia ter vencido aquele desejo. Mas entre o impulso e a ação foi apenas um passo. Ele cobiçou e tomou e trouxe para si maldição sobre a sua vida. Então, quando atraído, amados, por alguma coisa que nos é vantajoso, devemos tomar muito cuidado. Devemos sempre vigiar. Foi o que Jesus disse para os apóstolos: vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então devemos vigiar e orar para não entrarmos em tentação. Uma coisa é nós caímos em tentação, outra coisa é nós entrarmos em tentação. Muitas das vezes nós entramos voluntariamente, nos arriscamos demais, nos aproximamos demais daquilo que é perigoso e corremos o risco de ser atraído e tragado por aquele mal. Assim como Acã, ele cobiçou e tomou. Então a cobiça estava dentro dele e ele trouxe maldição para a sua vida. Podemos usar como figura as riquezas. Quantas pessoas que são atraídas pela riqueza, pela prata, pelo ouro, e tem até mesmo abandonado o Senhor para fazerem coisas expulsas,
para aceitarem suborno. Pessoas que muitas das vezes ganham um cargo de confiança, mas elas são atentadas pelo ouro, pela prata, elas acabam tomando aquilo que não lhe é próprio, aquilo que não lhe é devido, e elas acabam caindo debaixo da maldição do Senhor, por estarem em pecado. Outro atrativo que é muito perigoso, o que pode acontecer tanto com homens como com mulheres, é o que aconteceu na vida de um dos maiores reis de Israel. A Bíblia diz que não houve homem igual a ele, sábio, homem prudente, mas que ele foi atraído pelo atrativo das mulheres. 1 Reis capítulo 11, o versículo 1 e o versículo de número 4, eu quero ler com você o relato do que aconteceu com o sábio rei de Israel, Salomão. Diz aqui o texto que, além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Versículo 4: E no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era completamente leal para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Existe um perigo muito grande. Eu quero principalmente falar aos jovens, aqueles que ainda não têm um cônjuge, que ainda não têm um companheiro, uma companheira, que escolheram para se casarem. Muito cuidado com essa escolha. Escolha a pessoa da mesma fé. Escolha a pessoa que tenha os mesmos sentimentos, a mesma fé em Cristo, para que não aconteça o que aconteceu com o rei Salomão, que foi atraído pelas mulheres. Quem sabe você que é jovem pode olhar para o mundo e ver muitas mulheres atraentes, mas a mulher sábia, quem a achará, diz o provérbio. Você que é mulher, que olha também para o mundo e vê rapazes muito bonitos, cuidado com isso. Salomão diz que a formosura é passageira. O que prevalece é a beleza interior. O apóstolo escreveu que não seja o exterior da mulher o que há de mais bonito, mas o interior, no espírito corruptível, no coração transformado. Muitas pessoas que muitas das vezes estão na igreja, muito jovens, pessoas que ainda estão solteiros, e vão buscar lá fora aliança com o mundo. Muito cuidado com o atrativo das mulheres e dos homens. Isso pode levar você a perverter a fé. Isso pode ser um jugo desigual na tua vida. Esse atrativo pode levar você a se afastar de Deus. Esse atrativo pode ser autodestrutivo para a tua própria vida, porque, como aconteceu com Salomão, na sua velhice, as mulheres, as suas mulheres, o levaram a adorar outros deuses, e o seu coração não era completamente leal para com o Senhor seu Deus. Muito cuidado com isso. E para nós finalizarmos, eu quero citar o último atrativo desta mensagem, que é o atrativo da ambição. Quero usar como base o texto que está em Marcos 10, 35, 36 e o 37, que diz: Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Olha só a ousadia desses apóstolos. Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Ele lhes perguntou: que quereis que vos façam?
Eles então responderam: conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Este atrativo da ambição, ele pode acontecer em várias esferas de nossas vidas, seja na área religiosa, seja na área política, seja no emprego. Muitas pessoas, elas são atraídas pela ambição, e para isso elas muitas das vezes têm de passar por cima de outras pessoas. O nosso mestre Jesus ensinou, uma vez que houve uma discussão entre os discípulos sobre quem era o maior, Jesus então, quando chegou em Cafarnaum, chamou seus discípulos em particular e lhes perguntou: o que vós discutias pelo caminho? E eles responderam, se calaram, melhor dizendo. E eles se calaram, diz o texto, porque pelo caminho eles haviam discutido quem era o maior. Jesus então chama uma criança e coloca no meio deles e diz: quem quiser ser o maior tem que se tornar como esta criança, e aquele que quiser ser o maior tem que servir. Jesus nos ensinou um grande exemplo de humildade. Jesus não era ambicioso, ele era simples. Então ele exalta aquele que se humilha, mas ele abate aquele que se exalta. Então esses atrativos são muito perigosos para a nossa vida espiritual. Devemos tomar muito cuidado para não sermos vencidos por Satanás e por seus ardis. Eu quero encerrar esta mensagem com uma oração e quero pedir por você que está sendo tentado, para que Deus te dê força, para que Deus te ajude nesta caminhada. E ao ser tentado, não cedas, te esforça, tenha bom ânimo, peça ajuda ao nosso Senhor Jesus, que certamente Ele vai te ajudar, Ele vai te dar a vitória, porque está escrito em Hebreus que Ele, em tudo a nossa semelhança, a semelhança dos homens, Ele foi tentado, porém sem pecado. Ele pode socorrer aqueles que estão sendo tentados. Eu quero orar com você, que Deus Ele venha te abençoar. Maravilhoso Deus, Altíssimo e Eterno Pai que está no céu, concede-nos força, Senhor, para resistirmos às tentações, para nos mantermos de pé, Senhor, diante daquilo que é colocado diante de nós, diante dos nossos olhos, Senhor. Essa pessoa que está sendo tentada a fazer aquilo que é contrário ao seu chamado divino, Senhor, te peço, conceda a tua graça, a tua misericórdia e força para que ela possa vencer. Esta pessoa que está sendo tentada para abandonar os teus caminhos, Senhor, para abandonar a sua fé, que o Senhor venha dar força para ela, levantá-la, Senhor, que ela possa prosseguir olhando para o alvo que é o Senhor Jesus. Esta pessoa, Pai amado, que tem um cargo de confiança e que muitas das vezes é tentada, Senhor, a fazer aquilo que é errado, a atrair a confiança do seu patrão. Este homem que é tentado a atrair a sua esposa, esta mulher que é tentada a atrair o seu marido, Senhor, esta jovem que é tentada e atraída, Senhor, pelos jovens do mundo, por aqueles que não têm compromisso com a tua palavra, este jovem que é atraído pelas mulheres do mundo, Senhor, concede força a essas pessoas, para que eles possam vencer, que possam sempre estar de pé para fazer a tua vontade. Pai, eu te agradeço, porque sei que o Senhor irá nos ajudar, irá nos fortalecer,
porque em Ti nós somos mais do que vencedores, em nome do Senhor Jesus. Que Deus, Ele nos abençoe, que Deus nos guarde, que a paz seja com